Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. Quero aqui mandar um abraço a todos os inscritos, aos meus irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus que acaba por estar aqui conosco. Não são poucas, não são muitas as visualizações, mas pelo número que são, ainda que poucas, isso é de suma importância. Dá para mim a esperança, né? Traz para mim a certeza e esperança de que você está sendo edificado, né? Juntamente comigo. Aí eu posso dizer, estaremos nós sendo edificados. Se você ainda que não seja cadastrado, mas está vendo aí pelo status ou pelo Facebook, mas ainda não se cadastrou, faça isso, acione o sininho, você estará acompanhando tudo que acontece aqui. Estamos aí caminhando para 900 vídeos dentro do canal. Isso é bênção do Senhor, é algo, né, extraordinário para mim ter me colocado aqui. O Senhor tem feito, dado essa possibilidade de estar alcançando esse número, né, de vídeos que não são curtos. Os vídeos aqui, na sua minoria, quando curtos, é de 20, 25 minutos. Na sua maioria, 30, 40. Já tem, aí poucos também são de 1 hora e pouco, mas a maioria é em torno de 20, 25, 26, 27 minutos até quase 1 hora, 50 minutos, 40 e poucos minutos, seja dentro dos quadros dos conteúdos da escola dominical, cada classe, como também mensagens, quadro de texto e contexto. Isso aqui, esse canal é para aqueles que realmente, a meu exemplo, isso me coloco junto com tantos outros, que amam a palavra de Deus e que sabe, né, e confiam estritamente no Senhor e nos seus atos providenciais. E por isso nós fazemos essa gravação. Já tive aqui em alguns outros quadros, incentivando aqueles que podem, conhecem, podem fazer isso, através do celular, criar um canal no YouTube. Você, quem sabe, pode ter até essa condição de poder fazer um vídeo mais resumido, mas o importante é o conteúdo, é você estar proclamando a palavra de Deus, porque aqui são águas, né, da internet, da mídia, em que muitas vidas, amados, podem ser alcançadas com uma única transmissão. Apenas o momento que ali, como disse, pelos atos providenciais de Deus, nesse sentido que eu digo, porque a salvação ela vem do Senhor. E tem os meios pelo quais o Senhor usa para convencer, para fazer com que aquele momento seja o momento de um start, a exemplo do filho pródigo. Porque eu, como já disse em algum outro vídeo muito atrás, algumas vezes, não são muitas, a minha salvação partiu de um livro chamado Força para Viver, que eu nem sei mais onde está esse livro, que eu emprestei para alguém, nem lembro mais. A pessoa não me devolveu, mas eu nunca esqueci. Foi através desse livro e que aqui eu passei a Deus a fazer uma obra na minha vida. E se nós estamos e andamos na comunhão com o Senhor, na sua presença, isso é único, isso é fruto único da fidelidade de Deus com respeito à sua palavra. É Ele que nos aperfeiçoa. Paulo disse que Ele nos confirmará e nos aperfeiçoará até aquele dia. Então, dentro desse processo, é claro, como um crente, haveremos de ter um altos e baixos, porque a Bíblia traz a realidade dessa possibilidade através do livro de Juízes, um livro bem prático para esse exemplo. Todos nós, pela nossa questão humana e a questão da nossa fragilidade, podemos ter essas inconstâncias, mas ainda assim o Senhor ele nos guarda, o Senhor nos aperfeiçoa, o Senhor nos é longânimo para conosco.
Então, a promessa que o Senhor tem é que aquele que começou a boa obra, até aquele dia, o dia da vinda do Senhor, ele há de confirmar, ele há de aperfeiçoar. E ainda assim, naquele dia, é que chegaremos a um pleno estado, né, de perfeição, quando a, a corruptibilidade será vencida pela incorruptibilidade. A mortalidade será vencida pela imortalidade. Estaremos com o Senhor para todo sempre. Então aqui há um legado. Você criar um conteúdo, caro adolescente, dá desde tanta eternidade, já pensou? Você ter um canal, eu estou com 65 anos, caro adolescente. Tenho esse canal desde o ano de 2022, maio de 2022. Estamos em 24, em quase 2 anos. Já tem quase o dobro de vídeos que poderia ter se fosse o caso de ter vídeo por dia. Que graças a Deus temos tido essa frequência agora dentro do canal. De ter um vídeo por semana, por dia da semana, de segunda a sexta. Só não publico no sábado e domingo, que eu sei que é o dia em que muitos, por conta da folga, por conta do dia, não vão, e a sua responsabilidade, não vão ter tempo para estar se voltando para, né, uma transmissão, quando isso é possível, quando assim é feito, glória a Deus por isso. Porém, mas aí eu me privo disso para poder estar lançando essas gravações, trazendo esse momento para a nossa reflexão, justamente entre segunda a sexta, Deus tem permitido. Já temos vídeo aí já preparado até o dia 19 de dezembro. Isso é uma obra de Deus, é bênção de Deus para nossas vidas. Eu agradeço a Deus e tenho por certo que aqui eu sou somente um instrumento em suas mãos, porque é assim que somos. Somos vaso de barro para que o poder de Deus opere através da nossa vida e que Deus, né, nos abençoe por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, com respeito a esse objetivo e dentro dessa disponibilidade em que nos colocamos a serviço do reino do Senhor, serviço do reino de Deus. Somos totalmente dependentes dele e foi isso que ele tem nos deixado. Sem mim, nada podereis fazer. Estamos aqui dentro do quadro agora de adolescentes de Deus, né? E estaremos conhecendo aqui o conteúdo da lição número 10, que tem como título, desculpa, tá? Escrevi o nome de Deus aqui de minúsculo, é o cristão e a prática da misericórdia. São 9, mas na verdade eles são 10, pela qual estarei mudando nesse momento. São 10. Deixa eu ver aqui. Igreja, lugar de todos os filhos de Deus, melhor dizendo. Igreja, lugar de todos os filhos de Deus. Deixa eu só ver aqui o negócio. É isso mesmo. Igreja, lugar de todos os filhos de Deus. Vamos estar orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. E queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, e pela esperança, Senhor, que temos da tua volta. Queremos te agradecer por mais esse momento. Estaremos conhecendo aqui mais um conteúdo da lição dominical. Se conosco, Pai, tem misericórdia de nós, e querendo, o Senhor pode estar aqui falando conosco, além de conhecermos o conteúdo. Em nome do Senhor Jesus aqui oramos, Pai, já te agradecemos por tudo. Amém. Tinha esquecido aqui de mudar, tá bom? Mas vamos então prosseguir com respeito a este objetivo deste quadro, conhecendo o conteúdo da próxima lição, se tratada na sala de aula no próximo domingo. Igreja, lugar de todos os filhos de Deus. Mensagem se encontra em Gálatas 3, capítulo 3, versículo 28, da atualizada, revista e corrigida.
Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um, olha só, em Cristo Jesus. Essa mensagem, este versículo base para o início dessa lição, ela é de suma importância para nós. Não há acepção de pessoa com respeito à questão desta posição e desse tão grande privilégio que é nos tornarmos filhos de Deus. Porque sem a fé e aliado e destituído desta graça de Deus, nós continuamos sendo criaturas de Deus. Somente pela fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo e na obra operada no Calvário é que nós passamos a receber de Deus esta graça, este poder para sermos feitos filhos de Deus. Primeiro ponto é esse. Nem todos são filhos de Deus, somente são filhos de Deus aqueles que pela fé em Cristo Jesus, a partir daí, passam a nascer de novo. E essa verdade nós encontramos aqui em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, quando a palavra do Senhor nos diz: mas a todos quanto receberam, grego, como vimos lá, israelita, quem for, independente da etnia, independente da situação, creu no Senhor Jesus, passou o Senhor Jesus a fazer parte da sua vida pela transformação operada por Deus, pelo novo nascimento, ele diz: mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, no nome do Senhor Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem, a partir daí, filhos de Deus. Agora olha o versículo 13, que é importante. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Deixando claro esta obra que ela é de Deus. E em segundo lugar, é que assim fazendo e assim sendo, passamos a ter lugar, neste corpo presente, no que diz respeito à igreja local, mas, porém, nesse corpo universal, que é a igreja no seu corpo místico. Igreja, lugar de todos os filhos de Deus. Há um lugar, com respeito à igreja mística, lugar de todos os filhos de Deus. Agora, com respeito à igreja local, certamente todos são bem-vindos. Porque é ali na igreja em que a palavra de Deus, além do trabalho missionário, evangelístico, como outros trabalhos que a igreja faz, como comissão de visita, e as oportunidades que temos no interpessoal, no trabalho, na escola, no nosso dia a dia, na fila de um banco, enfim, dependendo da ocasião em que o Senhor nos proporcionar essa condição e pelo seu agir, pelo seu operar, efetuar e operar em nossas vidas, também são um momento em que a palavra de Deus ela é pregada. E aqueles que, a partir daquele momento, pelo trabalhar de Deus, por esse operar, gera nessas pessoas o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, e ali há o arrependimento, essa pessoa então passa a fazer parte desse lugar único, que é aqueles que são filhos de Deus. Então, na igreja local, precisamos compreender isso. Na igreja local, o cara adolescente, nem todos ali são filhos de Deus. Ali vai estar os filhos de Deus e aqueles que chegaram ali pela primeira vez e nunca ouviram falar de Deus, quem sabe, ou então nunca se decidiram, não houve ainda um novo nascimento, continua ainda vivendo fora das portas daquele momento de culto, sobre uma esfera de pecado,
sobre uma esfera de rejeição a Deus, de compromisso com o Senhor e também com o seu reino. Isso é um fato, isso foi um erro que eu cometi na minha experiência de novo convertido, achar que a igreja, era o céu, que era a perfeição. Por isso que há, né, como testemunho que temos, essa, como é que se diz? Essa transferência, né, fugiu o nome aqui, de irmão de um lugar para o outro, sai do ministério, vai para outro ministério, porque passa por alguma situação ali com respeito a essas questões, né, das faltas e dos erros que são comuns dentro da igreja local, porque ali por enquanto, ali é o hospital de Deus, que diz respeito à igreja local. Ali é a casa, ali é a hospedaria. E nós ali que estamos e que fazemos parte desta igreja universal, no caso mística e universal do Senhor Jesus, que o Hebreus chama Igreja dos Santos, nós somos ali os hospedeiros. Ali a hospedaria e ali os hospedeiros. Ali o hospital também, onde os doentes de alma, os que sofrem por conta do pecado, ali vão ouvir uma palavra de esperança, hora de exortação, hora de esperança, de consolação, na certeza de que há uma oportunidade para que estas pessoas possam ter as suas algemas quebradas, libertadas pelo ouvir da palavra de Deus, por onde vem a fé. E a fé, por vir, ao ouvir a palavra de Deus, aquelas pessoas, elas passam pelo operar de Deus, né, a fazer parte desta igreja, e aqui, por certo, pelo tema, se trata da Igreja Universal dos Santos. Essa, lugar de todos os filhos de Deus. Isso é importante sabermos, cara adolescente, jovem, essa diferenciação. Isso nos ajudará muito. Primeiro, porque não há acepção de pessoa. Aqui não há um grupo único e privilegiado. No Antigo Testamento, Deus escolheu uma nação dentre todas as nações para ser luz dos gentios, com o propósito justamente de trazer aquelas nações a uma fé única no Deus vivo e no Deus único, e não no Deus feito pela mão dos homens, não no Deus de madeira, de gesso, de prata, de ouro, de madeira, independente do material, mas para trazer aquelas nações a consciência do único Deus, de fazer parte deste povo, o qual Deus deixou muitas vezes claro na lei mesmo, né, daqueles que iriam fazer parte juntamente com Israel, já apontando para a vontade de Deus, o plano de Deus da salvação universal. Porque todos pecaram e por isso foram destituídos da glória de Deus. Porém, por intermédio da fé, o Senhor passou a agregar novamente, né, unindo a todos, dependente da etnia, a apenas um corpo. E esta igreja é o lugar único, igreja mística, de todos os filhos de Deus. A igreja é um lugar de comunhão, é o lugar onde os irmãos se reúnem para louvar ao Senhor, orar, aprender as Escrituras e servir uns aos outros. Eu preciso parar aqui, amados, porque nós estamos tratando, cara adolescente, de um estudo da palavra de Deus. O primeiro parágrafo aqui que vamos descobrir, ela se trata de um lugar, de uma igreja local. Ali se reúne a igreja, os santos, né? Porém, ali também se reúne aqueles que nós evangelizamos, que o evangelista trouxe, ou que pelo trabalho evangelístico passam a estar ali pelo trabalhar de Deus. Esses, pelo fato de estar participando conosco, né, do culto e adorando a Deus, porque todos que têm fôlego louvam a Deus, ainda estão dentro de um processo, né, que precisam reconhecer a necessidade de tomar uma decisão. Então, estes
eles vão estar ali periodicamente, momentaneamente, casualmente ou não, uma forma de dizer que eu digo não constantemente. Porém, já os filhos de Deus, aqueles que pertencem à igreja mística, esse sim, aí é o lugar, né, em que Deus espera que nós não deixemos, não deixai de vos congregar. Então é importante isso aqui, tá bom? Frente à explicação de começo, que é importante. Então aqui ele radicalizou, né, a igreja local como lugar de todos os filhos de Deus. E não é a igreja, como caso de igreja local, ela é um ambiente onde a igreja, né, tem um compromisso missionário, tem um compromisso de ali, né, não só através do trabalhar de Deus, através daqueles que, né, passam a fazer parte deste corpo místico, serem tratados, serem edificados, aperfeiçoados, né, para a obra pela qual o Senhor deixou, né, para a sua igreja. Nos primeiros anos do cristianismo, houve alguma dificuldade de convivência entre os irmãos de nacionalidade diferente. Entretanto, a igreja primitiva superou essas dificuldades e aprendeu a conviver em comunhão e em unidade. Essa é a vontade de Cristo para a sua igreja e hoje aprenderemos alguns princípios para a convivência com nossos irmãos. Então vamos lá, conhecer essa questão. Leitura bíblica, Tiago 2, de 1 a 9. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se entrar na vossa reunião algum homem, ó só, com anel de ouro no dedo, ou com traje esplêndido, e entrar também algum pobre com traje sórdido, e atentades para os que vêm com traje esplêndido, ele disser, senta-te aqui no lugar de honra, e disseres ao pobre, fique em pé, ou senta-te abaixo dos cabelos dos seus pés, não fazeis porventura distinção entre vós mesmo, e não vos tornais juízes movidos de mau pensamento? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo para fazê-los ricos, na fé e herdeiro do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre. Porventura não são os ricos os que vos oprimem, os que vos arrastam aos tribunais? Não blasfemam eles o bom nome pelo qual sois chamados? Todavia, se estáis cumprindo a lei real segundo a Escritura, amarás a teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Mas se fazeis acepção de pessoa, cometeis pecado, sendo por isso condenados pela lei como transgressor. Observamos que já fez menção aqui, né, da lição 8, em que estudamos anteriormente, quando falava ali sobre amor ao próximo. Porém, aqui é importante nós entendermos que não existe, não pode haver acepção de pessoa em nosso momento congregacional. Primeiro porque não sabemos que aquele que chegou ali, de repente de outra congregação ou não, no ministério, ou de outro ministério, se ele é isso, se é do outro ministério, se é uma pessoa que está pela primeira vez ali e que ainda não foi alcançado pela pregação do Evangelho. Como também aqueles que congregam conosco. Fazer acepção de pessoa. Então é bom abrir aqui uma parente e dizer que não podemos fazer dos usos e costumes um referencial para motivarmos a receber ou conviver de forma agradável com a pessoa A ou com a pessoa B. Porque por conta dos usos e costumes, dependendo do ministério, nós acabamos agindo desta maneira. Porque vemos uma moça chegar com brinco na igreja, eu digo isso no campo geral das Assembleias de Deus, que ainda permanece sob esse conservadorismo, né, por uma interpretação errada das Escrituras. Porque Sara usava brinco, Rebeca recebeu pulseiras e até gargantilha, tornozeleira,
Elas usavam brinco até mesmo no nariz, pendente no nariz. Então essas eram mulheres de Deus, Sara, Rebeca e tantos outros. Deus usa esses aspectos quando em Ezequiel 16 para falar a respeito da glória e do privilégio quando fez de Israel povo seu. Logo, Deus não usaria esses a pretexto, sendo eles pecado, para compará-lo, tá? Deu uma metáfora sobre a glória pela qual ele deu ao povo de Israel no tempo em que estava sendo escolhido e andando com Deus. E ali fazemos, e tem um tratamento diferenciado. Uma moça ou uma mulher que chega de calça comprida para o culto, dentro das igrejas Assembleia de Deus conservadoristas, que assim ainda são pelo engano, como disse, volto a dizer, das Escrituras. Se você tiver tempo, você leia Ezequiel com vagar e devagar. Capítulo 16 de Ezequiel, a partir do versículo 11. Você vai até ler ali até os 10 versículos, 11 versículos, 15 versículos, que você devagar e você vai entender que Deus fez uso justamente do brinco, desses pendentes, para dar a exemplo a questão do privilégio e a glória que Israel teve quando ele separou em meio às nações. Mas isso acontece em nosso meio, infelizmente, até o dia de hoje. A ponto de uma moça que foi pouco tempo convertida, ao final do culto, ela foi visitar a nossa igreja, era de uma congregação, de um ponto de pregação nosso. Foi visitar a igreja e ao sair da igreja ela notou ali, ela percebeu que todas as irmãs só usava saia. Não tinha irmã ali de calça comprida. A única que estava ali naquele momento específico, por incrível que pareça, era ela, porque estava nos visitando e era uma irmã recém-convertida. E ela veio me perguntar, porque ela me conhecia do ponto de pregação. Ela perguntava, mas é pecado usar calça comprida? Por que que só... Aí eu tive que, né, com cuidado, com amor, e biblicamente falando a ela, que não era pecado uma mulher usar calça comprida. Que não é uso e costume. É pecado uma mulher usar shortinho, né? Moças que deixam o umbigo de fora com essas blusinhas indecentes. Tudo isso, dentro desse uso e costume, com certeza, para aqueles que se dizem ser filho de Deus, com certeza, nem no fora, nem dentro da igreja, determinados trajes que buscam provocar né, a sensualidade, com certeza essa pessoa, se ela tiver o Espírito Santo de Deus, ela vai ser, ainda que ela faça por uma vez, ainda que ela faça pela segunda vez, com certeza, ao momento, o Espírito Santo vai estar falando. E aquela pessoa vai estar deixando aquele uso e costume, porque aos olhos dela, frente às Escrituras, não convém aos santos. Determinados trajes. Isso é um fato tanto racional como principalmente espiritual àqueles que se dão ao luxo, né? Porque isso é luxo, isso é privilégio, isso é uma honra de ter o exercício devocional da leitura devocional da Escritura e estudo da palavra de Deus. Porém, ainda que isso seja um fato, não podemos fazer acepção. Essa pessoa chegar desse modo, sendo irmão ou não, por uma inexperiência, e querer tratá-la com indiferença, tratar com desprezo. Que o Senhor, amados, tenha misericórdia de nós. Porque até o presente momento desta transmissão, o meu cunhado ele se desviou ou deixou de ir à igreja simplesmente porque ele fazia uso ainda do cigarro. E houve cochichos, houve murmúrios, houve irmãos falando para o temão e ele acabou ouvindo. E ali ele se entristeceu e nunca mais passou aí aquele culto, aquela igreja, e nunca mais foi para a igreja. Por uma atitude daqueles que se acham no direito de julgar quem quer que seja. Amados, somos chamados para exercer, né, o amor cristão. Quando o Senhor nos achou, o Senhor não nos achou numa posição de excelência, numa posição de mérito, numa posição de crédito, em que essa posição valorizaria o sacrifício do Senhor Jesus da cruz e que ele veio por isso. De maneira alguma. O Senhor nos achou
em meio ao charco de lodo, em meio ao vômito, em meio ao sangue, à imundícia que nós vivíamos sobre a esfera do pecado. E o Senhor nos resgatou. E porque agora teria nós temos o direito de tratar qualquer pessoa com indiferença, desprezo ou qualquer atitude, simplesmente porque, né, somos agora filhos de Deus, somos agora da igreja. Minha igreja, ela tem usos e costume, e aqui não é assim que se faz. E passar a ver esse tipo de crise dentro da igreja. Porque crise dentro da igreja, situações como essa, isso vai ser comum de tempo em tempo entre um irmão, uma irmã e outra irmã, por conta da nossa diferença. Porém, a vontade de Deus é que haja unidade, não é nem união. Unidade, onde há unidade, com certeza há união. Porque pode haver união, que fala de estarmos juntos, mas não haver unidade de propósito, unidade de tratamento, unidade de reconhecimento do alvo pelo qual nós fomos chamados. Pense nisso, cara adolescente, e ainda que se for preciso seja você o exemplo como adolescente frente ao conteúdo dessa lição pela qual o Senhor está nos alertando neste momento, tá bom? Porque a própria palavra de Paulo diz que ninguém desprezasse a mocidade dele, mas que ele se desse ainda assim, por exemplo, mesmo que fosse o caso de sofrer tal momento, tal situação. A importância do tratamento respeitoso na igreja. O apóstolo Tiago escreveu esta carta para instruir um grupo de cristãos. No texto base desta lição, podemos observar que o apóstolo está tratando de um assunto específico e prático, a forma como ricos e pobres eram tratados quando chegavam na reunião. Aqui é importante explicarmos, né? Estamos dentro da lição, dentro do estudo, apóstolo Tiago. Apóstolo no sentido genérico, tá? Que naquela época da igreja, todos que eram mensageiros do evangelho eram tidos como apóstolos, ou seja, enviados. Mas no sentido clássico, né, e doutrinário desta palavra, Tiago não era apóstolo. Tiago foi o escritor da carta de Tiago, né, que era o meu irmão do Senhor Jesus, mas não era, né, um apóstolo no que diz respeito ao ministério, tá bom? E sim, aquele que foi enviado e ele pregava o evangelho, como também escreveu esta carta aqui que nós estamos conhecendo, tratando parte dela. Tiago está determinado a mostrar que a acepção de pessoas é uma prática incompatível com a genuína fé em Cristo. Isso é claro, como eles chamam bem claro, em todos os sentidos, e não só dentro da igreja, também fora da igreja. Porque a vida da igreja, amado, não está estritamente limitada ao momento de culto. O momento de culto é de 1h30, de 2 horas, quando é congresso, né? Porém, a vida da igreja, ela se estende a todo momento da nossa caminhada cristã, do nosso dia a dia. E ainda dentro desse princípio, com respeito à nossa vida cristã, de fé cristã, no exercício da fé cristã, como diz aqui, nós não podemos fazer acepção de pessoa. Achar de tal atitude de tal pessoa e desprezarmos, rivalidarmos o seu tratamento de maneira alguma, amado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós fomos chamados justamente para quebrar esses aguilhões desse tratamento, desses sentimentos egoístas, egocêntricos que existem em meio à esfera e ao mecanismo deste mundo perverso, como diz Pedro. Ele claramente diz que honrar a rico por causa da sua aparência e posses e desprezar o pobre e fazer distinções. A carta apresenta 3 argumentos para condenar a prática do favoritismo aos ricos, que frequentemente frequentavam sua reunião.
Deus escolheu os pobres para serem ricos na fé, para possuir o reino. Esses ricos eram indignos porque haviam maltratado e perseguido os cristãos. Os cristãos devem praticar o amor ao próximo e isso é incompatível com o favoritismo ou a discriminação. Então, como temos tratado nossos irmãos? Temos participado de um sistema denominacional, porque a igreja que está parecendo mais um sistema do que a própria igreja, onde há grupos, onde há partidarismos, como havia na igreja de Coríntios. E esta obra, diz o apóstolo Paulo, era uma obra que testemunhava a carnalidade daqueles irmãos e não a espiritualidade. Temos tratado com indiferença o nosso colega, ainda que agora, a partir do momento que andamos com o Senhor, já não participamos mais daquele grupo, das tuas atitudes, mas ainda assim, por conta disso, o desprezamos, tratamos com discriminação, então não devemos fazer isso. Nós somos cristãos, nós somos chamados para amar, independente da situação, da pessoa e do tratamento que ela venha nos dar. Ele conclui, mas se você trata as pessoas pela aparência, estão pecando e a lei os condena como culpado. A acepção de pessoas geralmente é antecedida pela prática do favoritismo, melhor dizendo, e do enganoso senso de superioridade. Isso aqui é outro fato que acontece, amado, que acontece em nosso meio e que somente nós precisamos, através dessa lição, primeiro fazermos um exame nosso. Se nós estamos agindo com essa prática, de acharmos que somos melhor de alguém, porque pelo tempo de fé, pelo conhecimento que adquirimos através do exercício da leitura, do estudo e do devocional, ou se pela condição que temos dentro da igreja local, em meio ou frente a um departamento. Superioridade. E aí? Continuamos sendo o mesmo? Porque isso acontece no mundo lá fora. A pessoa, no caso, tomando o exemplo do meu, onde eu trabalhei, do militarismo, que como soldado, o tratamento era um. Quando foi para cabo, sargento, mudou-se totalmente o tratamento. Isso é o mundo. Isso aí o Senhor Jesus disse aos seus discípulos que para eles, assim é aqueles que estão lá fora, dado o visto das vantagens. Mas para nós não. Para nós não está a preocupação de quem vai sentar à direita ou à esquerda, de quem vai estar num lugar de privilégio. Não, nós fomos chamados para tomar em nosso ministério a toalha e a bacia com água, como fez o Senhor Jesus. Se me chamar de mestre, então, disseste bem, mas fazer então o que eu vos faço. Ele lavou o pé de cada discípulo. O ato de lavar o pé era um ato de escravidão, dos escravos que faziam essa prática quando algum visitante chegava na casa daqueles que tinham escravos. E era eles que lavavam os pés. Então, nosso ministério é esse. E não de jactância, seja pela colocação ou pela posição que temos dentro de um departamento e no meio congregacional, ou pelo testemunho da instrumentalidade de Deus através da nossa vida por conta do dom que Ele nos deu. E é um fato, somos testemunha, por isso vamos nos vangloriar? De maneira alguma, porque esse foi o perigo em que Paulo estava a ponto de correr, caro adolescente. Era o pensamento de soberba. Só não tomou conta de Paulo porque Deus interviu. E Deus está intervindo agora, neste momento, através dessa lição. Você tem agido assim, caro adolescente, porque você já está na faculdade e o seu irmão, que nem o primário tem, ou está no primário e congrega com você, você tem se achado maior do que ele, superior a ele? De maneira alguma. Paulo diz, nós temos que ter os nossos irmãos, cada um como superior a nós mesmos. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo
do Senhor. Isso é comum na sociedade, olha aí, como comentamos. Entretanto, o povo de Deus deve seguir os princípios bíblicos. Dessa maneira, a igreja sempre deve ser um lugar de comunhão, respeito, acolhimento para todos os irmãos em Cristo. Segundo ponto, a acepção de pessoa é pecado. A prática da acepção de pessoa ocorre em nossa sociedade de muitas maneiras, mas ela nasce no coração do ser humano, a partir de um senso de superioridade, que é um sentimento vaidoso e enganoso. Todas as pessoas têm a mesma importância diante de Deus, pois foram criadas por Ele e amadas por Ele. Discriminação, desprezo ao próximo, favoritismo ou racismo são alguns desdobramentos da prática da acepção de pessoa diante de Deus. Isso é pecado. A Bíblia condena em diversos textos a prática da acepção de pessoa. Jesus, em seu ministério, precisou lidar com esse tema. Em sua época, os judeus discriminavam o samaritano, seu vizinho na Galileia. Havia animosidade entre eles. Entretanto, a Bíblia mostra que Jesus também atuou em Samaria. Em especial, ensinou a mulher samaritana. Até mesmo os discípulos de Jesus, do seu Jesus, estranharam seu comportamento, visto que ele estava falando com uma mulher samaritana. Mas essa mulher creu no Senhor e chamou toda a vizinhança para conhecer o Messias. Jesus ficou ainda mais 2 dias na cidade pregando a samaritano e muitos ali creram nele. Enfim, nosso Cristo deixou o exemplo para seguir. Ele tratava todos com bondade, independente da condição financeira, origem, nacionalidade, cor de pele, etc. Jesus veio para salvar a todos, judeus, gentios, homem, mulher, pobre, rico. Ele amou sem distinção a judeu, samaritano, pessoa de outros povos. Diante de Deus, somos iguais. Ele não faz acepção de pessoa. Não existe parcialidade ou qualquer favoritismo na relação dele para com seus filhos. Nós vemos isso até mesmo dentro do ministério que Deus o Senhor usava como profetas. Tanto aqueles que tinham acesso ao rei, podiam ter parte da família real, como também aqueles que eram pobres, aqueles que eram, a exemplo de Oséias, catador de sicomoro. Como muito mais Deus já deu deixou essa lição já no Antigo Testamento. Agora, no Novo, então, por conta da graça, muito mais ainda é o peso, né, deste pecado quando assim o praticamos, que é a questão da acepção de pessoa. Terceiro ponto, em Cristo somos todos iguais. Após a acepção de Jesus, a ascensão de Jesus e o advento do Pentecoste, os discípulos começaram a pregar o evangelho por multidões se converterem. E os seguidores de Cristo começaram a ser perseguidos na Judéia. Por causa disso, eles migraram para outras regiões. Isso porque se deu, cara adolescente, justamente por essa ignorância do povo de Israel. O povo de Israel se envaideceu no seu judaísmo. O povo de Israel se envaideceu na questão de ter sido ele escolhido como uma nação dentre as demais nações, porque não entendiam o plano de salvação. E permaneceram por conta desse sentimento de favoritismo, esse sentimento de monopólio espiritual e de comunhão com Deus, é que levaram eles a perseguir a igreja, perseguir o apóstolo Paulo, por conta da pregação e daqueles que faziam parte da igreja, ora romanos, ora gregos, ora árabes e por aí por diante, como foi da primeira pregação do apóstolo Pedro, a partir do início da igreja no Pentecoste. Neste contexto, o evangelho se espalhou pelo território do Império Romano. Muitas pessoas de origem e nacionalidade diferente se converteram à fé em Cristo. Por exemplo, Felipe foi até a capital de Samaria e ali pregou o evangelho para multidões. Outro exemplo interessante é a conversão de Cornélio, um gentil que era comandante de um batalhão de romano. Ele teve uma visão na qual um anjo ordenou que ela mandasse buscar o apóstolo Pedro. Paralelamente, Pedro teve uma visão na qual Deus ordenou que ele comesse animais que a lei judaica considerava impuros. Em seguida, os mensageiros de Cornélio encontraram o apóstolo
e todos partiram para a casa do centurião. Chegando lá, Pedro pregou a Cristo para todos que estavam reunidos. Para a surpresa dos judeus que estavam presentes, o Espírito Santo desceu sobre todos os gentios que estavam ouvindo a mensagem e eles falaram em outras línguas. Em seguida, todos foram batizados em água. Diante dessa experiência, Pedro declarou: agora eu sei que, de fato, Deus trata a todos de modo igual, pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Então Pedro, aí naquela ocasião, quando na hora do almoço ele estava no terraço orando, o Espírito Santo falou da chegada de Cornélio. E ele resistiu a princípio e teve uma visão diante daquela oração deste lençol com vários animais. E Deus disse que ele não deveria fazer acepção de pessoa ou diferença daqueles que Deus tinha chamado. É importante aqui, nessas alturas, que estamos no ponto 3, lermos esse momento. Que foi aqui no capítulo 10. Vamos ver aqui. Ó. No dia seguinte, indo ele seu caminho, estando perto da cidade, subiu Pedro ao irado para orar, cerca da hora sexta, 3 da tarde. E tendo fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Observe que o texto bíblico, como não está clareza, eu comentei que ele estava orando e teve a visão. Não. Por isso que eu digo, estamos estudando. Precisamos primar pelo que a Bíblia diz. O apóstolo Pedro diz: aquele que falar, fale segundo a Escritura. E aqui vemos que ele orou. Porém, o período que ele estava próximo da refeição, do almoço, ele teve fome. Enquanto, diz o texto bíblico, mas enquanto lhe preparavam a comida, ele estava num ambiente em que ele ia receber a comida ali. Sobreveio um êxtase, ou seja, ele entrou em êxtase e via o céu aberto e um objeto descendo como se fosse um grande lençol sendo baixado pelas 4 pontas sobre a terra, no qual havia todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E a voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Pela segunda vez Deus lhe falou a voz: não chames tu comum ao que Deus purificou. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo foi o objeto recolhido ao céu. Enquanto Pedro refletia perplexo sobre o que seria a visão que tivera, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta. Chamando, indagavam ali, estava hospedado Simão, que tinha sobrenome Pedro. Estando Pedro ainda a meditar sobre a visão, olha só, mais uma vez, manifestação de Deus ao coração de Pedro agora pelo Espírito Santo. E o Espírito lhe disse: eis 2 homens te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Então, logo, amados, Pedro ele passou por isso, por conta dessa ignorância no que diz respeito ao povo, né, de Judá, ao povo judeu, logo do início da igreja, né? Assim, a questão da vaidade, né, se achar que só eles poderiam ser salvos. Assim, a igreja de Cristo cresceu, promovendo comunhão e unidade entre aqueles que creem em Cristo, pois para ele não há diferença entre judeu e gentios. Assim vemos que não há razão ou espaço para o senso de superioridade ou acepção de pessoa entre os cristãos, pois todos são igualmente salvos e redimidos por Cristo. Concluindo, a acepção de pessoas é pecado. Esta prática não deve existir entre os cristãos, pois Jesus amou a todos e morreu na cruz para salvar todo aquele que crê nele. Que Deus, amados, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe e um abraço a todos. Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus,
Nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por este momento que aqui estivemos, conhecendo mais um conteúdo da lição dominical, Senhor, e nesta feita da classe dos adolescentes. Estendida, é claro, aos jovens e a todos nós, Senhor, que amamos a tua palavra, ou todos quanto assim, Senhor, buscarem, Senhor, estar junto conosco nesse momento, estiver junto conosco nesse momento. E guarda-nos, Senhor, deste grande mal. Fazemos qualquer acepção de pessoa, porque a tua palavra diz que nós somos dependentes, ou seja, devedores, melhor dizendo, um dos outros, ó Pai. E pelo precioso sangue do teu santo Filho Jesus Cristo, é que agora participamos desta igreja mística e universal em que somos filhos. Somos todos filhos do Senhor, sem qualquer acepção de pessoa. E se o Senhor, Pai, não fez acepção de pessoa quanto a cada um de nós que aqui estamos neste momento e aqueles que ainda hão de crer no teu santo nome, porque nós o faríamos isso, Pai. Então, logo, Senhor, guarda-nos, ó Pai, deste grande mal, em nome do Senhor Jesus. Mas entendemos em todo sentido, em todo momento, que somos iguais, que somos um, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, o teu santo Filho, qual é a cabeça desta igreja. Faz isso, Pai, é o que eu te peço, e te agradecemos, meu Deus, por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.